Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler mais uma vez. Então vamos ler todo mundo junto, já que todo mundo achou. Vamos lá? Podemos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Algumas Bíblias falam doutores, né? Pastores e doutores. Então olha aqui para mim. No mundo espiritual, esse texto aqui foi escrito por Paulo, e Paulo está dizendo nesse texto que existem 5 maiores autoridades espirituais da igreja. 5. Quais são elas, pastor? Olha aí. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Pastor, quais são as maiores autoridades espirituais da igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São essas 5. Apóstolo, pastor, significa mensageiro. Profeta, aquele que recebe de Deus e fala para o povo. É diferente de sacerdote. Porque o sacerdote antigamente recebia a oferta do povo e levava para Deus. E o profeta, pastor, recebe a mensagem de Deus e leva para o povo. Então o sacerdote era diferente do profeta. O sacerdote recebe do povo como intercessor e leva para Deus. O profeta recebe de Deus e leva para o povo. Evangelista, aquele que traz boas novas. Pastores, aquele que cuida das ovelhas, que ensina as ovelhas. Aquele que coloca que ao ver a ovelha ferida, é aquele pastor que vai lá e cuida daquela ferida. É aquele pastor que protege as ovelhas do lobo. É aquele pastor que dá pasto para a ovelha. Pastor é aquele que protege do lobo, é aquele que dá água para a ovelha, é aquele que cuida da lã da ovelha. E não aquele que mata a ovelha. Pastor é aquele que cuida. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim, ó, pastor, o papel do pastor é cuidar da ovelha e não matar a ovelha. Pastor não é para matar a ovelha, pastor é para alimentar, é para edificar, é para fortalecer. E não para chutar a ovelha para fora da igreja. Amém? Amém? Mestre, quem é mestre? Aquele que ensina. Lá na igreja a gente tem a escola dominical. Todo domingo, de 5 horas da tarde. Vai 3, 4 gatinhos pingados, mas tem que ter. Agora coloca um culto lá que tem festividade com lanchinho depois, isso aí que dá igreja lota. Mas na escola dominical é 3 gatinhos. E a gente fica com a garganta doendo de avisar no domingo, irmão, venha para a escola dominical, o pastor quer ensinar, venha, eu não sei se é por causa do meu topete ou outro motivo, mas o povo não se anima. Mas quando diz assim, ó, vai ter congresso, cantor tal vai estar lá e vai ter um lanchinho no final. Meninos, os crentes fantasmas, tudo aparece. Sabe aquele crente que nunca mais foi no povo, fulano chegasse? Tu veio, foi? Pensei que eu tinha se mudado de igreja. Diga amém. Amém. Então vamos lá, repita só para você aprender. Quais são as 5 maiores autoridades espirituais da igreja? Repita. Eu não vou dizer não, estou cansado. Para aí. Evangelista, pastores e doutores. Então olhe para seu irmão que está do lado e diga assim: você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Então diga assim: crente tem que ter pastor. Não existe crente sem pastor. Irmão, qual é a tua igreja? Eu sou interdenominacional. Eu não tenho igreja. Tu vê todas as igrejas ao mesmo tempo. Eu não tenho igreja. Foi o irmão que a gente perguntou uma vez: irmão, o irmão faz parte de que igreja? Ele fez: não, eu não tenho igreja não. Eu sou interdenominacional. Quer dizer que o irmão não tem pastor? Não, não tenho não. Eu fico assim. Vou em uma, vou em outra. Aí vou em outra, vou em outra, vou em outra. É o crente macaco. Fica pulando, né? Vai pulando, de galho em galho até... conhece as igrejas todo dia do
céu. Vamos lá. Deixa eu dizer aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu devo a essas autoridades o quê? Obediência, respeito, honra, submissão. Eu não posso estar falando mal das minhas autoridades espirituais. Éder, o senhor é pastor, mas o senhor tem autoridade? Tenho. O senhor tem autoridade? O senhor está debaixo de alguma autoridade espiritual? O senhor não é pastor? Eu estou embaixo da autoridade espiritual da minha pastora presidente, pastora Nalva. E olha, irmão, eu tenho visto assim nas igrejas, infelizmente é assim, o pessoal abraça a gente, o pessoal sai dele, não entra em mim. Alguém apertou alguma coisa aí. Aí a gente é abraçado. Pastor, eu estava com tanta saudade do senhor no domingo. Tanta saudade do senhor. Quando chega em casa, depois do culto, olha, senta na mesa com a mulher, com os filhos e olha, lapada e a orelha da gente coçando em casa, a gente sem saber o que está coçando, meu Deus. Esse povo, ó, falando mal do pastor na frente dos filhos, falando mal do culto, falando mal da igreja, falando mal da mulher do pastor, falando mal dos filhos do pastor, descendo a lenha do pastor, mas quando chega o domingo, pastor, eu te amo. Pastor, eu estava com saudade de você. Pastor, gostei tanto daquela mensagem, mas só na sua frente, porque por trás, que mensagem fria. Pastor está sem unção. Pastor está precisando orar mais. Aquele topete do pastor está tirando a unção dele. Olha para teu irmão e diz assim: ó, você tem que respeitar, você tem que honrar, você tem que se submeter, se você desejar ter a bênção de Deus. Porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus não tem compromisso com quem não respeita a autoridade espiritual. E vamos acabar logo aqui com uma frase que tem no meio cristão que está erradíssimo. Eu não sirvo a Deus. Eu não sirvo a homem, eu só sirvo a Deus. E se eu provar você que você tem que servir a homem, você muda? Na Bíblia. Eu pegar um versículo dizendo assim, olha, tem que servir a homem, homem de Deus. Você muda? Ou você vai continuar dizendo assim, eu não sirvo a homem não. Mas se eu te provar que tu tem que servir a homem de Deus, tu muda? Muda ou não? Ou então você vai estar indo contra a Bíblia. Se eu provar para você que você serve a homem, você muda? Porque eu sirvo a homem. A homem de Deus. A quem o senhor serve, Éder? Eu sirvo a minha pastora Nalva. Eu sirvo a ela e sirvo com muito prazer. Se ela disser assim, olha, você vai participar do culto da quarta no Cajá, aí depois você vai ter que estar lá indo todo domingo para o evangelista para pregar, aí depois você vai ter que dar um estudo na escola dominical lá no Cajá, e a pastora tem que dizer, eu venho. Eu choro na frente dela, eu peço para ela mudar, mas se ela mandar eu vir, eu venho. Por quê? Porque eu respeito. Porque eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. E eu sirvo a ela. Por quê? Vou provar a você agora. Você vai acabar, nunca mais você vai dizer assim, meu negócio é com Deus, não é com homem não. É com homem, viu? Vou dizer a você. Eu só sirvo a Deus, não sirvo a homem. Você serve a homem de Deus. Eu vou provar a você. Josué. Quem conhece a história de Josué? Depois de Moisés veio quem? Josué. E você sabe o que é que está escrito na Bíblia acerca de Josué e Moisés? Moisés diz assim, Josué, meu serviçal. Josué servia a Moisés. E aí? Quem conhece a história de Eliseu? Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era servo de Elias. Eliseu servia a Elias. Então olha para teu irmão e diz assim, ó, se você é um homem de Deus, você vai servir a uma autoridade espiritual, querendo ou não. Glória. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então eu tenho que servir, porque a gente não é anjo. Deus levantou homens e mulheres de Deus para nos ensinar, para nos repreender quando a gente erra,
para nos exortar, para nos disciplinar. Deus levantou homens e mulheres de Deus. Agora eu não vou servir a qualquer um. Aí é o que eu separei aqui para compartilhar com você. Quando a gente fala assim, autoridade espiritual. Quando a gente usa a expressão uma autoridade espiritual, eu estou me referindo a um verdadeiro homem de Deus e uma mulher de Deus. Verdadeiro homem e verdadeira mulher de Deus, não é qualquer um. Eu estou me referindo àquelas pessoas que verdadeiramente Deus chamou. Aquelas pessoas que verdadeiramente Deus escolheu. Aquelas pessoas que verdadeiramente Deus ungiu. E não aquelas pessoas que foram ungidas com a motivação errada. Deixa eu dizer algo aqui que eu acho que aqui no Cajado acontece. Só nos outros bairros. Tem pessoas que foram ungidas ao ministério que Deus não queria que fossem ungidas. Mas foram consagradas, foram ungidas por interesses próprios. Por quê? Às vezes é por conveniência. Quantos homens tiveram um conflito dentro de uma igreja, alugaram um galpão ali na frente, jogaram um balde de óleo na sua cabeça e disseram assim: a partir de hoje eu sou pastor. Mas você não era obreiro lá naquela igreja? Eu era obreiro, mas agora abri uma igreja, abri um galpão, não tenho um caixa, não tenho um microfone, a partir de hoje eu sou um pastor. Todo mundo me chama pastor, então eu sou. Olha para teu irmão e diz assim: ó, no reino de Deus as coisas são organizadas. As coisas do reino de Deus não acontecem de todo jeito. Se você quiser chegar a algum canto, você tem que seguir a palavra, seguir os princípios da palavra. Então, Paulo fala sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Timóteo. Eu quero ler um versículo muito sério. 1 Timóteo 5, 22. É uma responsabilidade muito grande consagrar alguém ao ministério. É uma responsabilidade muito grande. E aqui é um conselho que Paulo dá ao pastor Timóteo. Pastor Timóteo que ficou pastoreando, era um pastor novo. Era um pastor novo. E Paulo está aconselhando ele, como pastor, a ele ter cuidado a não jogar o óleo da unção, a consagrar todo mundo, a ter equilíbrio. Olha o que Paulo fala. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Só é a primeira parte. Repita comigo, vamos ler todos juntos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que é que Paulo está dizendo? Timóteo, não tenha pressa em consagrar pessoas a serem pastor, a ser obreiro, a ser presbítero. Tenha paciência, não tenha pressa. Para quê? Para você não errar. Existe pastor e pastor. Existe pastor e mercenário. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus que foi chamada, que foi separada por Deus, um homem que foi selecionado por Deus, ele não se corrompe, ele tem um bom testemunho, ele tem credibilidade, principalmente dentro da sua casa. Se minha esposa chegasse aqui para falar de mim, o que ela falaria? O que é que a minha esposa tem para falar de mim? Porque quem deseja ser uma autoridade espiritual, eu não posso querer cuidar da igreja de Deus se eu não tenho cuidado nem da minha família. Se eu não tenho credibilidade, irmão Marcos, nem dentro da minha casa. A gente vê por aí tantas pessoas brigando, né, Ricardo? Por cargo na igreja. Puxando o tapete do outro. O camarada está pregando aqui, diaconisa Geise. O cara está pregando aqui e o outro está sentado ali, lhe estudando, esperando um erro seu. Ele está observando a sua mensagem, sabe para quê?
Dos 100% que você pregou, ele vai sair comentando na igreja o 1% que você errou. Por quê? Porque o desejo de quem está ali, muitas vezes, por orgulho, por soberba, por vaidade, é estar aqui. Então olha para o teu irmão que está do lado e diz assim, o tempo de Deus, ele vai chegar na tua vida no tempo certo, na hora certa. Tem que esperar. Tem que saber chegar. Tem que saber entrar e saber sair, querido. Glória a Deus. Então, eu tenho visto isso. O camarada está pregando aqui, mas muitas vezes está desejando o teu mal que está aqui. Está torcendo para a sua mensagem ser fria. Está torcendo para a tua palavra não ser uma bênção para a igreja. Porque muitas vezes o desejo do outro que está ali, querendo, e não é pecado. Não é pecado a pessoa desejar ser uma autoridade espiritual. Paulo fala sobre isso. Vamos ler. Já que a gente está em Timóteo, volte lá. 2 capítulos atrás. 1 Timóteo 3. Não é pecado você querer ser um pastor. Não é pecado você querer ser um evangelista, um obreiro. Isso não é pecado. Olha o que Paulo fala. Capítulo 3 de Timóteo, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você deseja ser um pastor, se você deseja ser um evangelista, um profeta, se você deseja o ministério, excelente obra você almeja. Não é pecado. Agora tem que saber chegar. Tem que saber aonde tem humildade. Repita assim comigo. Aonde tem humildade, Deus está no meio. Agora continue assim dizendo comigo. Aonde tem orgulho, soberba, vaidade, quem está no meio é o diabo. Levante sua mão e dê glória a Deus. Diga aleluia. É assim. Então Paulo está dizendo assim a Timóteo: Timóteo, tenha cuidado ao estender a mão precipitadamente para consagrar alguém ao ministério. Porque a partir do momento, Dona Obed, que a gente consagra alguém ao ministério, aquela pessoa se torna uma autoridade espiritual. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Deus resista. Mas o que eu tenho visto hoje, o que eu tenho percebido hoje, é pessoas que Deus não mandou ser consagrada, mas foram. Às vezes Deus quer que a pessoa seja um empresário. Às vezes Deus quer que a pessoa seja rei e não sacerdote. Mas por causa da pressa, por causa do interesse pessoal. Às vezes o camarada está vendo um cara que é dizimista. O cara é dizimista ali, é o pastor, cara ali, o dízimo do cara é bom. Aí sabe o que o cara fala assim: eu não vou perder ele não. Vem pra cá. E aí o pastor diz: ó, que tem chamado, esse aí tem chamado. Vem pra cá que vai consagrar, ser um presbítero, um obreiro, um diácono. E Deus não tem aquilo. Às vezes Deus não tem aquilo para a pessoa. Mas o pastor com medo de morrer de fome. Com medo de morrer de fome. Aí para segurar a pessoa na igreja, consagra a pessoa, mas a pergunta é: será que Deus mandou? Olha para o teu irmão e diz assim: aqui é diferente. Aqui é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer algo a você. Quando eu uso a expressão autoridade espiritual, não é qualquer um. É o homem de Deus. Você nunca vai ver nenhum pastor aqui da igreja forçando a barra, te pressionando para fazer você ofertar. Aí o pastor faz assim, de evangelista Edson: usa o medo, a culpa e a ganância para fazer o povo ofertar de todo jeito. É o certo, fazer o certo com a motivação errada. Ele diz assim: ó, se você não der, olha ele usando o medo, se você não der, Deus vai mandar os gafanhotos, os devoradores, o migrador, e vai consumir sua finança. Aí o cara começa a tremer. Deus me livre, eu vou ofertar, Jesus. Ela tira o dinheiro da feira, tira o dinheiro de pagar a conta de luz, tira o dinheiro de um monte de coisa e vai lá e dá. Por quê? Está ofertando com medo.
está fazendo certo com a motivação errada. Deus não quer que você oferte por medo. Olha para teu irmão e diz aí, não oferte por medo. Oferte por gratidão ao Senhor. Oferte por gratidão. Mas o camarada, ele também usa a ganância. Nem toda autoridade espiritual vai falar isso aqui que eu estou falando para você, não. E eu não estou aqui pregando isso e pensando assim, poxa, vou postar o vídeo na internet falando esse conteúdo. Ninguém vai me chamar das igrejas para pregar desse jeito. Estou nem aí. Eu estou preocupado. Eu já corro de pregação. Eu já corro, já não quero que a pastora me bote. Vai pregar hoje, a Deus? Não, graças a Deus. Não estou preocupado, não. Aí o camarada pega, não é uma autoridade espiritual, não é qualquer um, o camarada usa a ganância também, para arrancar seu dinheiro. Se você der 10, olha a ganância, se você der 10, Deus vai lhe dar 100. Quem não quer? Esse camarada joga R$1 para ganhar 2, fica feliz quando ganha. Quanto mais você der 10 e ganha 100. Aí está trabalhando a ganância. Aí você vai lá, faz. Quem não quer? Se você der 100, Deus vai te dar 1000. Deus vai te dar 100 vezes mais. Pode até ser verdade. Mas Ele está fazendo isso e você não vai ofertar com a motivação correta. Deus não é Deus de troca, Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de tomar lá da cá. Se Deus tiver de abençoar, Ele te abençoa e pronto. Glória a Deus. Dê glória. Aleluia. Se Deus tiver de abençoar, Ele abençoa. Aleluia. Deus abençoa o ímpio. Deus abençoa quem não tem nada com Deus. Você vê aí os camaradas ímpios, nada, mas Deus olhou do céu e disse assim, eu quero te abençoar. É ou não? Deus olha do céu e fala assim, ó, gostei de tu. Tu é todo errado, mas gostei de tu. Abre porta, o cara nem procurar vai, a porta se abre, e o camarada está dentro da igreja, Deus, cadê a porta? De nada. Sabe o nome disso? Graça de Deus. Deus olha e gosta de quem quer e vai perguntar a Ele, por quê? Quem é que vai saber? Aí o camarada, dá 10, Deus vai te dar 100, dá 100, Deus vai te dar 1000. Que é raro que todo mundo vai. Mas está ofertando pela ganância. Mas ele usa também, sabe o quê? A culpa. Como é? Ele diz assim, se você não der, ó, o terrorismo, se você não der, você está roubando a Deus. O cara fala, meu Deus, não vou conseguir dormir hoje não. O cara está com R$2 do pão para jantar. Café da manhã, de amanhã de manhã. O café da manhã, de manhã. R$2 para comprar o pão de manhã. A mortadela já está na geladeira. Só falta só o pão, R$2 no pão. O cara diz, eu não vou roubar a Deus nada. A mão no bolso assim, ó, as pernas tremendo. Ele sai tirando a... Vou dar. Deus é fiel e misericordioso. Ele manda alguém até dar muito mais a você. Mas Deus não quer que você oferte nem por medo, nem por culpa, nem por ganância. Sabe por quê? Porque o nome disso é manipulação. Dê glória a Deus. Tem gente olhando para mim dizendo assim, que mensagem diferente. Esse que está falando nem não tem chave, não tem sucesso, não tem fama. Cadê as portas abertas? Amém, querido? Pode ser até verdade tudo isso, mas Deus não quer que você faça isso pela intenção errada. Nós podemos também fazer o certo com a motivação errada. Deus não quer. Deus quer que você oferte por amor. Deus quer que você oferte por gratidão. Deus quer que você oferte com alegria. Deus quer que você oferte por amor à obra, por zelo. A tua oferta é a tua expressão, reconhecendo tudo que Deus já fez na tua vida. E não por pressão. Repita assim comigo, uma autoridade espiritual, uma verdadeira autoridade espiritual, não se corrompe por causa do dinheiro. Levante a mão para dar glória a Deus. Diga assim, aqui é diferente. Aqui é diferente. É diferente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, volte lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, volte lá. 1 Samuel.
Vá dando glória para não ficar em silêncio. Vá procurando e dando glória. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 12. Eu separei esse texto aqui porque toda autoridade espiritual tem que ter a moral desse profeta aqui, Samuel. 12, versículo 3 a 5. O profeta Samuel reuniu o povo e eu quero que você acompanhe o que foi que ele disse. Veja só. Olha o que o profeta Samuel disse. Sabe como é o nome disso aqui? Reputação. Todo profeta de Deus, toda autoridade espiritual verdadeira tem que ter a moral do profeta Samuel. Tem que ter essa mesma atitude diante do povo. Sabe o que é que quando eu olho esse texto aqui eu penso? Eu posso ir para minha casa e dormir tranquilo, Dona Obed. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência que eu não tenho trapaceado. Eu tenho sido justo com a casa de Deus. Eu posso dormir tranquilo. Eu sei que eu não estou aqui pregando e dizendo assim, no final do culto tem que arrancar do povo, pelo menos tem que sair daqui R$200. Eu posso dormir tranquilo. Coloca a minha cabeça no travesseiro e fala feito salmista: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Consciência limpa. Eu posso olhar nos seus olhos sem medo. Se você quiser saber quem eu sou, pergunte a minha esposa. Ela não vai mentir para você. Pergunte aos meus vizinhos. Vá lá na Alce Cutuaneiro, a empresa onde eu trabalho. Procura saber lá quem é o inspetor Éder. Procura saber lá. Uma vez a menina disse assim para mim: eu tenho tanta vontade de xingar. Por quê? Porque eu trabalho, toda vez que eu saio para fazer visita aos clientes, eu que trago os problemas dos clientes para dentro da empresa. E eu digo: liga para Carol. Não, você quer negócio de nota fiscal, liga para Carol. Ah, negócio não sei o que, liga para Mari. Ah, não sei o que, liga para Leandro. Então quando eu vou para a rua, toda a rua, os clientes, ó, tudo ligando para o povo da Alça para resolver o problema. Mas aí o povo liga tanto para mim. Mas quando liga para mim, eu sei que tem teu dedo no meio. Eu sei que é tu dando o número da gente aos clientes. Eu tenho tanta vontade de xingar, mas quando eu me lembro que tu é pastor, eu não xingo. Glória. Porque se eu te xingar, o pecado é maior. Aleluia! Acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3 a 5. Se uma autoridade espiritual não pode dizer isso aqui ao seu povo, não é uma autoridade espiritual. Escuta aí. Eis-me aqui, palavras do profeta Samuel. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? Olha o que ele está perguntando ao povo. De quem eu tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vos restituirei. Sabe o que Samuel está dizendo aqui? Eu roubei alguém aqui. Tomei dinheiro de alguém aqui, porque antigamente o que era a moeda de antigamente? Era o jumento, era o boi. Quer me pagar alguma coisa? Tem quantas cabeças de gado? Era assim. Aí Samuel está dizendo assim: de que eu tomei o jumento? De que eu tomei o boi? Me avisa aí, porque eu vou restituir. E o povo ficou calado. Aí ele continua: então responderam, o povo respondeu a ele: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Olha para teu irmão e diz assim: o verdadeiro homem de Deus, Verdadeiro homem de Deus, ele tem que ter uma boa reputação diante do povo. Se o povo quiser falar mal dele, vai ter que mentir. Quer falar mal de uma autoridade espiritual legítima, você vai ter que mentir e inventar uma história. É assim ou não é? Repita assim: quer falar mal de uma verdadeira autoridade espiritual, então você vai ter que mentir. Por quê? Porque tem bom testemunho, porque tem boa reputação,
porque é um bom pai, porque é um bom marido, porque é um bom filho, porque é um bom pastor. É assim ou não é? O camarada é um bom pastor na igreja, mas às vezes é um péssimo marido. É ou não é, irmão Marcos? Diácono Marcos. Uma vez minha filha disse, eu já falei isso lá na igreja: o que é que você quer ser, Luísa, quando você crescer? Tanta coisa ela podia dizer. Ela disse: eu quero ser pastora. Eu disse: mude, minha filha, ligeiro. Não dá dinheiro não, viu? Mas ela disse: quero ser pastora. Agora eu pergunto a você: se eu fosse um péssimo pai, ela queria ser pastora? Então olha para o teu irmão e diz assim: você tem que ser um exemplo dentro de casa. Exemplo dentro de casa. Porque o cara, o que acontece? Eu tenho visto isso. A pessoa gosta de pregar, a pessoa quer cargo, a pessoa quer título, mas dentro de casa não tem credibilidade. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Olha, outra pessoa aqui foi profeta Samuel. É só exemplos de autoridade espiritual. Profeta Samuel. Agora olha que Paulo, apóstolo Paulo, o camarada Ricardo, o cara era tão autoridade espiritual legítima, verdadeira, ele tinha tanta moral, uma boa reputação diante do povo, um testemunho ótimo, que ele chega a escrever assim, ó: sejam meus imitadores. Olha o que Paulo teve a capacidade de escrever, e Deus permitiu que tivesse na Bíblia. Deus poderia olhar lá do céu e dizer: peraí, Paulo, está se vangloriando? Que história é essa de te imitar? Não é para o povo me imitar. Mas por que Deus permitiu Paulo dizer assim: sejam meus imitadores? Porque Deus sabia da vida de Paulo. Deus sabia que se a pessoa estivesse imitando Paulo, estava imitando Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você: as pessoas que estão em tua volta, que estão em nossa volta, que eu estou no meio, será que elas podem nos imitar e estarem certas de que vão estar imitando Jesus? Sim ou não? Aí Paulo diz assim: sejam meus imitadores. Uma verdadeira autoridade espiritual, ela tem a moral de dizer para o seu povo: me imitem. Por quê? Porque não tem mancha na sua vida. Porque é o que eu falei: se quiser falar mal dele, vai ter que mentir. Eu não tenho, querido, nós somos seres humanos e não é pecado você ter referências. Uma vez o João falou assim para mim: eu sei que dentro dessa igreja, da Igreja Batista Missionária da Paz, eu sei que tem pessoas que olham para mim, irmão Marcos, e dizem assim: eu gosto da mensagem dele. Um dia eu prego feito ele. Um dia eu prego feito evangelista Edson. Um dia eu vou ser dedicado feito irmão Marcos. E sabe como é o nome disso? Referência. Não é pecado você ter referência. Agora, quem eu escolho como referência? Aí é que está o segredo. Quem é a sua referência? Quem é que você olha e diz assim: aquela pessoa ali eu admiro. Ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Agora, passou de admiração a idolatria. Só vou para o culto quando fulano está lá. Aí passou de ser elogio, passou de ser referência para passar a ser idolatria. É ou não é? Uma vez estava no culto. A irmã gosta de rir, então, aquela ali, ó. Ela gosta de rir. Deixa eu dizer algo. Sim. Eu também gosto, e pronto. Uma vez eu estava no culto, Ricardo. Sabe aquele culto gelado? Dia de quarta-feira tinha um culto de estudo lá na igreja? Toda quarta eu ministrava estudo. Toda quarta. A igreja fria, gente. Diaconisa, gente. E eu levanto a mão, dê glória, a garganta ficando inchada. O povo... morgado. Rapaz, o povo estava... eu não sei se estavam pensando no cuscuz, não sei o que é que estava, mas estava todo parecendo um bocado de morto ali. Sabe aquele culto que o pregador faz toda a bucanga possível e ninguém reage? Cara, fale para o seu irmão, diga isso, levante a mão, fale isso, dê glória, dê aleluia. O povo assim, ó. Parecia, se eu pudesse ver espiritualmente, eu ia ver um bocado de esqueleto. Mas foi
sair da sala e entrar no meio do povo, que o povo começou a dar glória. Eu digo, Jesus, o senhor chegou, foi? O senhor chegou agora, Jesus? Fala, não me lembre não, irmão. Não lembro dessa tristeza não, que eu passei não. Foi bom porque ele se viu de experiência. Para saber que idolatria não tem só na igreja católica não, tem na de crente também. Línguas estranhas, não foi? Aí eu disse assim, Jesus, o que foi que eu mudei na mensagem? O que foi que eu mudei? O que é que eles estão vendo? Mas eu percebi que era porque tinha alguém ali no meio que animou os irmãos a dar glória, a dar aleluia. Eu disse, Jesus, será que o Senhor está incorporado em alguém ali? Será que o Senhor desceu puro ali, deixou o céu e desceu em alguém? E todo mundo passou a sentir a tua presença? Não. Sabe o que era? Quando foge. Quando você ultrapassa os limites de ter alguém como referência, quando você ultrapassa o limite de ter apenas admiração a alguém e passa a idolatrar exageradamente alguém. Então olha para teu irmão e diz assim, ó, não idolatre nenhuma autoridade espiritual. Dê glória. Profeta Samuel, apóstolo Paulo, que chegou assim dizendo, sejam meus imitadores. Isso é que é uma autoridade espiritual. Eliseu, a viúva, recebeu Eliseu na casa dela, aí ficou observando Eliseu. Todo dia ela observava Eliseu passar. Aí sabe o que essa mulher disse? Eu tenho visto que ali vai um verdadeiro homem de Deus. Uma verdadeira autoridade espiritual. Deixa eu dizer algo a você, uma verdadeira autoridade espiritual, até Satanás conhece. Eu vou provar a você. Não é? Aí uma vez eles vão contando um testemunho assim, tinha o diabo na casa endemoniado. Aí disseram assim, vai chamar um bocado de crente lá, Ricardo, um monte de crente. Aí eu fiquei, ele contou o testemunho e disse assim, que o diabo estava lá e tinha um monte de crente e o bicho não saía. Mas alguém disse assim, vai chamar fulano. Aí o bicho disse, esse não. Esse não, aí você fez logo uma pergunta na minha mente, né? Por que esse não? Os que estavam lá assim. A vida é tão certinha, né? Quando disse assim, vai chamar o irmão fulano, o bicho gritou lá de dentro da casa, esse não. Aí a pergunta é, por que os outros sim? E esse não? Olha para teu irmão e diz assim, o teu nome tem que ser conhecido no inferno. Satanás tem que saber o teu nome, Satanás tem que ter medo de você, porque você, quem tem autoridade é só quem anda na presença de Deus. Glória a Deus. Andou na presença de Deus, Deus está te dando autoridade hoje. Quem é que acredita que Deus está enchendo você de autoridade espiritual hoje? Não vai ser Satanás que vai te perturbar, não. É você que vai perturbar Satanás. Eu viver perturbado com Satanás, não sai em nome de Jesus, ele tem que sair. E eu não gosto de carnaval não, viu? Eu já disse à pastora, faça uma salinha. Aquele dia que o camarada entrou lá na sexta-feira, na quinta, ou foi sexta? O camarada entrou, foi para lá, foi para cá, pastor, massa, ninguém encosta, beleza. Mas se tivesse no começo do culto, aquele cara tinha acabado com o culto. Ninguém adorava mais a Deus, ninguém cultuava a Deus, por quê? Porque Satanás fez o carnaval. Tinha acabado o culto. Aí ninguém adorava mais a Deus, por quê? Porque o camarada foi para lá, foi para cá, e repreende em nome de Jesus, e misturado com cachaça, com droga, tu sabia se tinha demônio, se não tinha. Eu disse, rapaz, depois eu faço uma salinha. Uma salinha ali, ó. Pega os 3 cabos, ó. Os 3 cabos. Bota para malhar, paga uma academia para os obreiros. Bota uma salinha ali e leva 3 para lá. E se não tiver endemoniado, vai. Se não tiver endemoniado, vai apanhar ali mesmo. Mas o culto não atrapalha não. O pastor Jaconias lá da Arra da Paz dizia, leve para a salinha. Leve para a salinha. Fazer carnaval aqui não, leve para a salinha. Sai em nome de Jesus. Não saiu, ficou com medo. É safadeza, desce a lenha, bate, dá no pé do ouvido, resolve a situação. Mas atrapalhar o culto, passar o culto todinho, perturbando, ninguém cultua mais a Deus, ninguém adora a Deus, e Satanás fica fazendo lá carnaval. Olha para teu irmão e
Igreja é lugar de adoração, não é lugar de show não. Aleluia! Glória! Boa reputação, vou terminar agora. Boa credibilidade, bom testemunho. Quem é uma autoridade espiritual legítima? Abra sua Bíblia lá em livro de Atos. Vamos ler lá. Atos 16. Acredito que é 16. Atos 16. Deixa eu ver se eu vou acertar, viu? Deixa eu ver se é 16 mesmo. Atos capítulo 16. Capítulo 16. Estou terminando, vou terminar agora. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Vou terminar agora, prometo. Eu falei que uma autoridade espiritual é conhecida no inferno, não é? Satanás sabe quem é. E tem que conhecer. Quando disser assim, lá vem o evangelista Edson, ele tem que ficar tremendo mesmo de cair no chão. Quando disser assim, lá vem Ricardo, lá vem Diago do Marco, acabou, você tem que bater no chão até a hora que você chegar, estender a mão e tem que sair. Amém? Se você estiver na presença de Deus, você sai em nome de Jesus, não saiu, pode segurar a orelha, apertar que ele vai dizer ai. Vai sim. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Versículo 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro, isso aqui é Paulo e Silas, está desse evento aqui. Saiu ao encontro uma jovem possessa, uma menina endemoniada. E essa menina tinha um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, ela adivinhava através do espírito e pessoas ganhavam dinheiro através das adivinhações dela. Escuta bem. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha o que o Espírito disse em relação a Paulo e a Silas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mas olha o que o Espírito disse: ali vai, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Se Satanás fosse falar de mim e de você, o que é que ele diria? Eita. E agora? Se Satanás fosse falar da minha vida e da tua, ei Ricardo, o que é que ele diria? Ali vai, ó, pastorzinho do topete, é pastor só da igreja, mas lá na empresa mente. É igual olha o que eu me lembrei. Ai, agora que a irmã vai rir mesmo. Olha o que eu me lembrei. Sai em nome de Jesus, pastor. Sai andando. Por que você não saquei? Você fez jejum e comeu farinha. Satanás conhece o nosso nome. Ele sabe por onde a gente anda. Ele sabe o que é que a gente fala. E se a coisa não estiver alinhada, Ricardo, ele vai expor aquilo ali. E a gente vai procurar um buraco para se esconder. Mas olha para teu irmão e diz assim: uma verdadeira autoridade espiritual nunca vai ser envergonhada por Satanás. Glória a Deus. Vai ser não. Eu estava voltando da feira. Ó, 9 horas já. Esse relógio está meio crente hoje não, viu? Terminei, já fechei. Eu estava voltando da feira de Afogados. Sabe ali onde era a estrada do a farmácia dos pobres, na Ibiribeira, o depósito, antigamente era ali. Onde era Arapuã, tinha Arapuã e tinha o depósito da farmácia dos pobres. Né? Valdir Pessoa, o nome da rua. É ali, Valdir Pessoa, tio? Aí, estou voltando da feira de manhã, Ricardo, com minha mãe, novo convertido. De repente, tinha um bêbado no meio fio.
E saiu de dentro do depósito da farmácia dos pobres 2 crentes. E eles saíram. Quando ele estava atravessando a rua, eles viram um bêbado. Mas ele não estava só bêbado, ele estava endemoniado. E quando ele passou pelo bêbado, que estava endemoniado também, ele chamou o colega dele e voltou. Porque ele teve discernimento que ali tinha um espírito, que não era apenas cachaça, não era só o efeito da bebida, tinha um demônio. Ele pegou e voltou. E eu comecei a assistir o show, né? Eu parei com minha mãe e comecei a ver. Ver o que é autoridade espiritual. E aquele homem começou a se bater no chão. E o irmão disse assim: a mão para trás. Coloque a mão para trás agora. Em nome de Jesus. E ele pegou o endemoniado, colocou a mão para trás e ficou gritando: me solte, me solte, me solte. E ficou debatendo. Eu disse: mas não tem ninguém segurando ele, eu vendo. Eu disse: não tem ninguém segurando ele, por que ele está dizendo me solte? Me solte, porque os anjos do Senhor prenderam a mão dele ali, e a autoridade que há no nome de Jesus fez ele ficar com a mão para trás sem poder se soltar. E ele ficou gritando: me solte, me solte, me solte, me solte. Ele coloca a mão para trás, com a mão para trás, de joelho. Ele ficou de joelho. Olha para teu irmão e diz assim: o diabo tem que te obedecer. Você tem a autoridade de Deus na tua vida. Glória a Deus. Estende a tua mão dentro da tua casa para repreender todo o mal. Glória a Deus. Quantas vezes, quando minha mãe não era cristã, que ela bebia e ficava endemoniada na minha casa. Eu me lembro daquela irmã da Assembleia de Deus, mãe de Ismar, como era o nome dela? Irmã Anitta. Manda chamar a irmã Anitta. Eu não era crente, eu não sei o nome da sua irmã aqui. São várias situações, mas eu não era crente na época. Manda chamar a irmã Anitta. Quando a irmã Anitta chegava, dizia assim: eu não estou aqui para ver palhaçada sua. E ele olhava para ela e dizia: eu não estou aqui para ver carnaval seu. Saia dela agora em nome de Jesus. Acabava o show. Olha para teu irmão e diz: tem fogo na tua mão, tem fogo na tua boca, tem unção na tua vida. Você não deve temer a demônio, não deve temer a entidade, não deve temer a Exu, não deve temer a candomblé, a macumba. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua vida. O sangue de Jesus está sobre você. Deus. Aleluia. Não é para ter medo, não. Não é para ter medo do diabo. É aquele irmão pegou no final e disse: sai em nome de Jesus. Quando ele sai em nome de Jesus, pronto. Acabou tudo. O camarada abriu o olho e disse: o que é que está acontecendo? Isso é autoridade. Aí chegou os camaradas, lá no livro de Atos também, eu não lembro onde é que está o capítulo, mas os camaradas chegou de uma pessoa com espírito endemoniado, 7 filhos de um sumo sacerdote, diz assim: eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. Está lá na Bíblia. Aí o demônio olhou para ele e disse: eu conheço o Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas tu eu não conheço não. Correu atrás dele, rasgou as vestes dele, e ele ficou desnudo, rasgou a camisa dele, o demônio. Olha para teu irmão e diz aqui: ó, não queira dar uma de ter autoridade espiritual se você não anda na presença de Deus. Levanta a mão para adorar Jesus. Levanta, vai dar glória a Deus. Dá aleluia aí. Fecha os teus olhos aí, começa a pedir a Jesus a autoridade. Olha o que o demônio disse: eu conheço Paulo, conheço o Deus que Paulo prega, mas você eu não conheço. O nosso nome tem que estar gravado, não só na palma da mão de Deus, não só no livro da vida. Nosso nome tem que estar escrito lá no inferno. Para Satanás tem que fazer a reunião dele e dizer assim: ó, não mexe lá com o Ricardo, não mexe lá com o evangelista Edson, não mexe lá com o Dom Alberto, não mexe com o diaconisa a gente. Aí o demônio pergunta a Satanás: por quê? Porque com aqueles ali a gente não pode. Glória a Deus. Amém, querido? Você pode ficar em pé?